não autorizando, proibindo a transmissão de cultos e outros serviços divinos. A não autorização para a transmissão de cultos e outros serviços divinos. A circular número 210 foi publicada aqui pelo Ministério e Irmandade. Vamos ler o que diz essa circular publicada na sua totalidade. Caros irmãos do Ministério e Irmandade, a paz de Deus. A presente publicação foi elaborada para, novamente, lembrar ao Ministério e Irmandade que, em ocasiões anteriores, já tivemos circulares publicadas pelo Conselho dos Anciãos mais antigos, orientando a Irmandade a não transmitir cultos ou qualquer outro serviço divino, inclusive de funerais através de vídeos, lives ou qualquer outra. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, bom dia. Bom dia para você que está me ouvindo, assistindo neste dia. Hoje é dia 20/12 de 2024 e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. E não é que a CCB foi parar no Fuxico Gospel? Vamos ver essa matéria desde o começo. É a CCB, a toda poderosa CCB no Fuxico Gospel. Opa! O que o povo de Deus andou aprontando? Bora lá ouvir. Então é assim, ó, fique ele, porque eu tô indo embora, tá bom? Esse vídeo tem cerca de 1 ano e aconteceu na igreja CCB, né, a Congregação Cristã do Brasil, quando um cooperador decide, durante um culto, renunciar à sua posição e faz um duro desabafo. Eu preciso que você assista esse vídeo, ele é muito curto, mas ele vai ilustrar muito bem aquilo que nós vamos falar durante esse vídeo. Vamos assistir? Vamos acompanhar? Vamos ver do começo, então. Não quero fazer divisão na Irmandade, mas eu tenho que ser sincero. Eu subi aqui pela primeira vez sendo sincero, me amando ou não gostando de mim, eu fui sincero. E na minha saída eu estou sendo sincero, eu estou dizendo por quê. Então eu não tenho mais comunhão desta forma, porque eu não concordo com isso. Não concordo. A Irmandade me perdoe, os irmãos me perdoem no nome do Senhor Jesus. Me perdoe. Mas a minha felicidade acabou. Então, eu estou renunciando ao meu ministério de cooperador do ofício ministerial aqui no Parque Viana. Estou explicando o motivo. Eu não aguento mais isso. Chega atrasado e não pode. Um ancião e 3 cooperadores atender o culto. Não pode. É só ele que pode. Então é assim, ó. Fique ele, porque eu estou indo embora. É estranho isso, né? Mas é uma coisa comum, é uma prática comum na CCB. Quem é de lá sabe. Eu me batizei lá em 1986. É exatamente assim que funciona. Esse vídeo, o Israel do Fuxico Gospel colocou, mas esse vídeo em si, ele não é o assunto exatamente do vídeo. O assunto do vídeo é aquele começo lá. Se bem que as pessoas vão para a igreja com celular e filmam. E a CCB, acreditem, quer que as pessoas não filmem mais. Mas eu, como batizado na CCB, eu já vi essa cena que esse cooperador está reclamando centenas de vezes. Eu até já fiz vídeo falando sobre isso quando esse vídeo saiu há 1 ano atrás. Eu sou Jorge Luiz, eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Não se esqueça de dar um joinha, pois o joinha é o patrocinador desse canal. Curta, comente, fala alguma coisa, até que você não concorda com o que eu falei, mas fale,
porque essas coisas dão engajamento. O meu canal, ele é um canal antigo, mas por várias vezes, várias oportunidades, eu parei de postar e deixei parado muito tempo. Então o engajamento cai. Agora eu estou tentando voltar, mas preciso de você. Na CCB, o ancião, muito conhecido aqui, meu amigo, hoje ele já dorme o sono do justo. Ele sentava naqueles primeiros bancos ali que são reservados ao ministério. Aí ele vinha todo o ministério da igreja e sentavam ali em fileirinhas ali. Era praxe. Então você já sabia que aqueles bancos você não poderia usar. A menos que você fosse um crente novo ou uma visita que você não conhece o que a igreja ensina. Aí ele sentava lá, com a Bíblia na mão, paletó aberto, ficava ali, dando uma lidinha na Bíblia, e quando dava 7h30 em ponto, ele fazia isso aqui, abotoava o paletó, arrumava a gravata, dava uma ajeitadinha na manga, nas botoaduras, aí pegava a Bíblia na mão e falava assim: o irmão quer atender o culto? Aí o irmão, não. Você quer atender o culto, irmão? Não, não. Mas as pessoas não queriam atender o culto, não é que elas não queriam, é que ele já fazia todo aquele procedimento para ele atender. Aí ninguém tomava frente, porque ele já se arrumava, ajeitava, aí ninguém falava, opa, não. E isso era motivo de piada na igreja. Você está vendo esse cooperador aí reclamar? É isso aí. É exatamente isso que acontece. Eu contei aqui que tinha uma salinha de oração perto da minha casa, e essa salinha de oração, eu e o irmão cooperador, nós começamos. A gente foi lá pedir autorização para o ancião esse que se arrumava todo para fazer as reuniões familiares ali. Nós fomos lá, ele autorizou. Então era eu e ele. Mas aqui na cidade, nessa época, tinha muita fila, as estradas, as ruas eram estreitas, e como é um lugar de temporada, chegava no verão, as ruas entupia e os ônibus atrasavam, não tinha como não atrasar o ônibus. E um belo dia, o culto começa às 7h30, deu 7h30, ele não chegou. E nós esperamos até 7:45 e ele não chegou. Esperamos até 8h e o camarada não chegou. Quando deu mais ou menos umas 8h10, eu falei para a Mandade, eu vou atender o culto, porque senão o cooperador não chegou, alguém tem que atender o culto. Aí subi lá para atender o culto. Quando eu abri o culto, o camarada apareceu na porta. E eu, na minha simplicidade, achei que ele ia abrir uma cara de riso e falar: irmão Jorge, é isso mesmo. Quando eu atrasar, o irmão começa o culto para gente, para não perder o horário. Mas ele chegou, fez uma cara de gato que derruba pires. E quando eu vi aquela cara de gato que derruba pires, eu fiquei completamente sem graça. E na primeira oportunidade que eu tive de passar o culto para ele, eu passei. Então, isso é praxe na congregação. Porque a congregação, ela tem aquela coisa que Deus levantou o camarada ali e aquilo é um cargo vitalício. Eles têm essa coisa. Olha, foi Deus que levantou o irmão ali, então você só sai dali morto, ou caso você queira sair vivo, você resolve ir embora. Mas eles não vão te tirar dali.
E outra coisa, como eles levantam irmão sem conhecimento algum da palavra, como eles levantam no ministério pessoas que nunca falou nada na igreja, e o camarada é pego de surpresa para ser ancião, para ser diácono, o cara não sabe nem o que falar. Quando acontece esses casos, e aqui no litoral tem um, eu não posso falar porque são gentes e pessoas que eu convivo, então eu não quero ofender ninguém caso venha falar nome. Mas quem me conhece sabe de quem eu estou falando. O camarada tem 50 anos de ministério, ou até mais. O camarada prega mal pra caramba a Bíblia, não conhece a Bíblia, só prega abobrinha bíblica, e a Irmandade está cansada. Mas ninguém tira ele de lá, só a doença, ou a morte, ou se ele resolver jogar tudo para cima. E a Irmandade sofre com isso. A Irmandade sofre com isso. A Irmandade sofre. Vocês não têm ideia do sofrimento da Irmandade, da congregação, quando existe esses casos. Tem um amigo meu, cooperador, que ele só pregava a palavra em João. Não sei se é porque o nome dele era João, mas ele só pregava João, João, João. Quando ele abria a boca, todo mundo já sabia o que ele ia pregar. Isso por décadas, por anos. Isso. E a Irmandade ali sofrendo com paciência. Não, uma ova. A Irmandade ia congregar em outras igrejas da congregação, em outros bairros, que sabia que o cooperador, o ancião, tinha mais habilidade. E aí vocês não vão acreditar. Aquele cooperador ou aquele ancião, no dia de culto, quando ele via a igreja dele vazia, porque a Irmandade sabia que ele ia pregar e ia congregar no outro bairro. O camarada ficava muito macho, dizendo: tem gente aqui que vai congregar em outras igrejas procurando o homem. Não, não era o homem, era procurando Deus no homem, porque você é muito fraquinho. Você imagina isso aí. Você imagina isso aí. Como o irmão que eu estou falando para você está vivo, então a Irmandade está sofrendo até o dia de hoje, porque o camarada tem 50 anos de ministério e não saiu do jardim da infância. Está lá até o dia de hoje. Os irmãos que estão sentados no banco já estão na faculdade, mas o pregador ainda está no jardim da infância. Bom, mas não é esse o assunto. O assunto é esse que o Misael está levantando aqui. Agora vamos ouvir o verdadeiro assunto aqui, ó. Esse é um relato forte, né? É um desabafo forte de um cooperador que já está ali no seu limite. Quem é membro da CCB com certeza já viu a exaustão esse vídeo. De lá para cá, posicionamentos, situações como essas aconteceram diversas vezes. Só que mais do que isso, né? Tem também algumas falas de alguns cooperadores, de alguns anciões que são tidas como heresia e acabam confrontando outras denominações, outros até mesmo posicionamentos da própria Bíblia, e chocam a comunidade evangélica, e as pessoas obviamente vão criticar a própria CCB. Agora vamos ao assunto principal desse vídeo. O que a CCB decidiu fazer, então, para evitar que situações como essas viessem a público? Para evitar que você, que é de outra denominação, que eu que sou de outra denominação, ou até o próprio membro da própria CCB, de outra cidade, de outra região, visse esse tipo de situação. A CCB publicou, então, simplesmente uma circular. Vamos treinar um pouco a pronúncia nativa. Quando os nativos vão falar, por exemplo, esta frase aqui. Deixe-me pensar. Que foi publicada no seu portal oficial, não autorizando, proibindo a transmissão de cultos e outros serviços divinos. A não autorização para transmissão de cultos e outros serviços divinos.
A circular número 210 foi publicada aqui, ó, pelo Ministério e Irmandade. Vamos ler o que diz essa circular publicada na sua totalidade. Caros irmãos do Ministério e Irmandade, Vou parar o vídeo aqui, que agora eu vou começar a falar. Ali eu não estava falando, foi só aquilo do passado. Mas agora eu vou falar. Eu sei que muitos irmãos da congregação não vai concordar comigo, vão me xingar, como é de praxe de alguns. Eu participei muito de grupos de WhatsApps de irmãos da CCB e ficava envergonhado com o linguajar chulo. E quer saber, eu tinha até dúvida se aquelas pessoas um dia sequer já foram crentes, de tanto palavrão e de tanta asneira. Cheguei a dizer que eu preferia participar de um grupo de pessoas que não serve a Deus de que nenhum grupo da CCB. Agora vamos ver o que um grupo de ancião fizeram. A pérola. Gente, isso é uma pérola. Guardem isso. a paz de Deus. A presente publicação foi elaborada para, novamente, lembrar ao Ministério e Irmandade que, em ocasiões anteriores, já tivemos circulares publicadas pelo Conselho dos Anciãos mais antigos, orientando a Irmandade a não transmitir cultos ou qualquer outro serviço divino, inclusive de funerais através de vídeos. Agora eu vou parando aqui, se bem que eu tenho autorização do Israel para fazer um react das coisas que ele posta, que eu já conversei com ele pessoalmente e pedi essa autorização. Mas o negócio aqui é a congregação cristã. Então, gente, se você é membro da congregação cristã, como eu, você sabe que dentro da congregação cristã, a Irmandade começou lá para os anos 90 a comprar aqueles minis gravadores e gravar culto, gravar palavra, gravar hinos, porque a carência da Irmandade de ouvir uns hinos era demais, porque o ministério proibia alguém reproduzir os hinos para que a pessoa ouça em casa. Na cabeça do ministério, a pessoa poderia cantar o hino com a sua boca lá na casa dela. Ou no serviço. Você já pensou o irmão que é policial dirigindo a viatura e cantando: foi grande a tempestade que no mar se levantou. Então o cara liga ali um DVD, o cara liga lá um gravadorzinho e ouvir ali quietinho. Mas para eles não. Você só poderia abrir a boca para cantar, porque eles acham que se você estiver ouvindo, o nome de Deus não está sendo glorificado. E para glorificar Deus, só se tu falar com a boca, senão... E aí, era proibido gravar palavra e gravar hinos, mas todo mundo gravava. Todo que o gravador era pequenininho, nego botava no bolso, segurava na mão e rect. Play, gravava. Mas os anciães eram 100% contra. E pasmem, eu acredito que os maiores compradores daqueles minis gravadores foi a CCB. A CCB salvou a Sony da falência. A CCB salvou a Sony, a Panasonic e outras empresas que fazem gravador da falência. Porque todo irmão que se prezava tinha aqueles gravadorzinhos para ouvir os hinos em casa. A gravação era horrível. Quando alguém me chamava,
irmão Jorge, vem ver aqui a palavra, olha os hinos que eu gravei. Quando ele ligava aquilo, aquele som mono, horrível, som de... E o irmão ficava tão contente, e na minha cabeça eu falava, Deus, quando é que esses irmãos vão autorizar aí uma orquestra, a Irmandade, gravar os hinos, para que nós tenhamos um som de qualidade, bom, audível, um som para glorificar o nome de Deus, não um som para você achar que é o Satanás rasgando os seus ouvidos. Era isso. E olha que eu vou falar para você. Deus ouviu a minha oração. Um belo dia, vou congregar na sede do Brás, lá na capital de Sampa. Quando chego na porta, o que tinha de barraquinhas e irmãos vendendo DVD? Lembra do DVD? DVD-R, que era regravável. Aí eles gravavam hinos, a maioria mal gravado, com aqueles gravadorzinhos dentro da igreja. Mas tinha lá, e eles estavam vendendo na porta do Brás. Então, você aí, que é do grupo de anciães do Brás, fica sabendo uma coisa, que essas coisas foram feitas na cabeça de vocês e vocês nunca fizeram nada. Vocês são o culpado. Porque todos vocês sabiam que todas as igrejas, a Irmandade comprava aqueles gravadorzinhos, gravava a palavra e gravava hino. Era carência da Irmandade em ter alguma coisa audível. E vocês sabiam e não fizeram nada. E era vendido na própria sede do Brás. E se duvidar, era algum filho ou filha de ancião, diácono, cooperador que fazia. Mas bora lá, que eu não vou ficar mais longo com isso aí. Fala aí, Misael, continua na leitura aí. Lives ou Peraí, Misael não, Isael. Espera um pouco aqui que eu dei uma mexida aqui. Deu uma apertada aqui, o negócio sumiu. Cadê? Cadê a CCB? Ah, tá aqui. Volta lá, CCB. A paz de Deus. A presente publicação foi elaborada para, novamente, lembrar ao Ministério e Irmandade que em ocasiões anteriores já tivemos circulares publicadas. Deixa eu adiantar um pouquinho palavra, aqui. Execução dos hinos de louvores e súplicas a Deus, bem como de conselhos e testemunhos. Tudo isso precisa ser banido, né? Não pode mais ir para a internet, porque nos últimos dias vários vídeos, até de anciãos, como disse, foram publicados nas redes sociais e causaram muita polêmica e uma repercussão muito negativa para a CCB. Continuando, na ocasião dessa publicação... Vamos voltar aqui. Então, vocês ouviram aí. Vocês ouviram. Tem um irmão chamado Milton, que é um irmão até assim, fisicamente parecido comigo, só que sem a barba. Ele disse que Deus... Tá aí, o testemunho dele tá aí na mídia. Só vocês entrar no YouTube, irmão Milton, vocês vão ver. Irmão Milton violinista, tá lá. Escreve lá que vocês vão achar. O camarada disse que recebeu um anjo de Deus, ensinou ele a tocar violino, e tocava violino como ninguém. Mas era aquele violinista que não tinha o tipo físico de um violinista que é europeu. Aquele cara magro, esguio, cabelo loiro, os olhos azul, tocando violino. Não era. Era um camarada, um negrão, gordo,
entendeu? Parecendo mais um pedreiro do que um violinista. Mas quando ele pegava o violino, como nós crentes dizemos, o céu descia de tanta habilidade. Vão aí na internet e procurem aí, e vocês sabem de quem eu estou falando. Então, aonde esse irmão Milton ia, todo mundo corria atrás dele, querendo ouvir ele tocar, querendo ver a habilidade, o dom que Deus deu para ele. E aquilo já apareceu outros irmãos que queriam acompanhá-lo, ou então aquilo foi virando moda. E daqui a pouco, todos estavam se reunindo em torno do irmão Milton, em torno de outro lugar, e nasceu as famosas tocatas, e tocatas, e tocatas, e tocatas, e ninguém da sede do Brás fez nada. Agora, quer impedir. A gravação, quando começou, eles não fizeram nada. Agora, quer impedir. Sinto muito dizer para vocês uma coisa, e vocês sabem que eu estou falando, eu não sou contra nenhum de vocês. Eu amo todos vocês em nome de Jesus Cristo. A CCB foi uma igreja que eu tenho no coração, porque foi lá aonde Deus me recebeu de braços abertos, me limpou. Foi lá onde tudo que eu aprendi de Deus foi lá dentro. Não foi dentro de outras igrejas evangélicas. Foi lá. Mas, meus amigos, não me leva a mal. Vocês pecaram, e pecaram feio. Vocês tiveram tempo. Sabe aquele ditado mundano que diz que uma doença ruim, no começo, precisa de uma fezinha pequena. Ou seja, qualquer comprimido, qualquer cibalena cura. Mas você vai deixando aquilo agravar, depois não vai ter antibiótico no mundo capaz de parar aquilo. E oração, então, se você não tem uma oração para curar uma dor de cabeça, quando é que você vai ter uma oração para curar alguma coisa maligna? E aí, agora solta uma circular querendo parar tudo isso. Você já sabe a resposta, não vai parar. Vão continuar gravando as escondidas e vão continuar expondo escondida até vocês desistir dessa ideia maluca que vocês tiveram, porque isso aí tem tudo, menos as guias de Deus. Se vocês não querem que as pessoas gravem escândalos, não faça escândalo. Se você não quer que as pessoas mostrem as suas pregações, preguem a palavra de verdade. Parem de pregar achômetro. Para de ter 10 fundamentos para uma só palavra, dizendo que Deus é amplo. Se você, lembrando que eu já vi, presta atenção aqui, me ouve aqui, você que é ancião do Brás aí, você que está naquele grupo que coordena, presta atenção no que eu vou falar para você aqui. É para você que eu vou falar. Aqui, numa salinha de oração, na mesma que eu já contei a história no começo, o irmão cooperador subiu lá e pregou aquela palavra. Todo mundo deu glória a Deus. E ele disse assim: antigamente nós tínhamos vários espíritos, mas hoje nós só temos um espírito. O pobre de espírito, ele só tem um espírito. Você concorda com essa pregação? Pois é. Mas tinha um irmão lá que estava fazendo uma visita, um irmão tinha vindo lá da capital, sei lá da onde, e quando ele ouviu essa pregação, ele levantou e falou: ô irmão, peraí, que conversa é essa daí, ó? Que papo é esse aí que antigamente nós éramos cheios de espírito e hoje nós só temos um espírito? Que papo é esse aí?
A Bíblia diz que Deus tem 7 espíritos. E um espírito só quer dizer que a pessoa é mansa. O pobre de espírito é uma pessoa mansa, humilde. Não é uma pessoa avexada que quer resolver tudo de primeira. E aí... Desculpa. O pau quebrou. E a pergunta é: por que o pau quebrou? Quem estava certo? O cooperador que pregou que antes nós tínhamos um monte de espírito e hoje nós só temos um. Então nós somos pobres de espírito e só temos um. Cara, Deus tem 7 espíritos. Então você nunca vai ter um. Ou o irmão que disse que pobre de espírito é uma pessoa mansa, humilde, que não é uma pessoa vexada. Quem é o certo? Me diz aí, vocês escrevem aqui debaixo no comentário aí, vocês, ancião do Braz, advogado, sei lá quem for aí, escreve aí para mim qual é o certo. Você sabe por que que isso acontece? Porque vocês, nessas reuniões que vocês fazem aí no Braz, vocês nunca sentam para falar de um assunto, para ter uma diretriz de um assunto, vocês nunca fazem isso. Vocês só se reúnem aí para barrar a Irmandade de gravar vídeo. Para que a Irmandade não entre com celular na igreja. Vai proibir a Irmandade de entrar com celular na igreja. É lógico, a igreja é de vocês. Vocês botam a lei que vocês quiserem. Mas se vocês não quiserem que a Irmandade entre com celular, cria lá na igreja uma salinha com vários quadradinhos para que as pessoas guardem os seus pertences ali. E coloca um camarada na porta com um detector de metal lá, como faz a Universal. Aí pronto, ninguém vai entrar com celular. Simples assim. Mas se você estivesse sentado, pegado várias passagens da Bíblia polêmicas e falava assim, essa é a visão da igreja. Então essa é a visão da igreja, ensinem isso nas vossas igrejas. Aí todos falariam uma língua só. Todos falariam uma língua só. Mas não. Então, por isso vocês são criticados em outras igrejas. Vocês só não são criticados por outras igrejas na organização. Porque na parte organizacional, vocês realmente são os melhores. Então nunca alguém vai criticar vocês na parte da organização da igreja, porque é perfeita. Mas na parte espiritual da palavra, deixa muito a desejar, porque cada um prega o que quer lá em cima do púlpito, e agora vocês vêm com a conversa que vocês querem barrar uma coisa que vocês não barraram no começo. Quando aquilo já atingiu a Irmandade, já foi de cheio. Quando o mundo já está indo, o mundo já está querendo voltar para a Lua, está aí cheio. O planeta está coberto de satélite em volta do mundo, com internet levando notícias, e vocês querendo barrar a pessoa de gravar. Não era melhor vocês se preocupar com outra coisa? Porque esse trem vocês não vão conseguir parar, vocês não vão. Vocês vão arrumar problema. E agora vem com essa conversa que vai processar. Como assim? Foi vocês que deixaram isso progredir. Foi vocês que nunca barraram isso. É como televisão. Eu cheguei na congregação cristã em 1986, mas a minha mãe já era membro da congregação e vai por aí afora. Meus amigos de infância já eram membro. E televisão, ninguém podia ter. Mas sabe de uma? Sabe de uma? Eu ia na casa do ancião aqui, chegava lá, um calor que está fazendo hoje, ele sentava embaixo de uma árvore, de camisinha regata,
com um radinho de pilha no ouvido, ouvindo a notícia. E eu chegava lá, Pai de Deus, irmão, ele amém. É, irmão Jorge, temos que estar atualizado das notícias. Ele estava lá na Band, lá 90.9, lá, só vendo as notícias. Do Zé Paulo de Andrade, estava lá. É bem informado. Esse homem nunca pregou nada, mas era assim. Quantas vezes ele falou para mim assim, irmão Jorge, o irmão Miguel Espina tem televisão em casa, ele viaja muito, tem que saber os aeroportos, como é que tá, as notícias, então ele assiste. Agora eu te pergunto, se o irmão Miguel Espina tinha televisão em casa, se ligava nos noticiários para saber negócio de aeroporto, se ia, se vinha, se estava fechado, se estava aberto, tempo mau, tempo ruim. Como tinha alguns cooperadores que continuavam pregando contra a televisão. Não seria melhor esses cooperadores dar um ensinamento para a Irmandade? Chegar à Irmandade? Quem quiser ter televisão, fica à vontade. Agora, aqueles programas que têm assuntos pornográficos, programas esquisitos e filmes para lá de esquisito, a Irmandade evite, porque inventaram controle remoto para mudar o canal. Então, veja o que você vai assistir. Não é melhor do que você proibir. Ou vocês não sabem que se vocês apertar uma banana, aquilo sai pelos lados. Vocês não sabem. Você não sabe que a banana estoura e sai tudo quanto é vão de dedo. Quantas irmãos, irmãos, novinhos, crianças, adolescentes, que os pais proibiam de jogar bola, dizendo que bola é coisa do diabo. O diabo inventou a bola. Fala sério. O diabo inventou a bola. Agora, o diabo, além de mentiroso, ele é inventor. Ele inventou a bola, o futebol. O diabo inventou a praia. Fala sério. Aí, quantas irmãs que o pai e a mãe criaram ali, exprimida, indo para a escola, para a creche, para o primário lá, indo com aquelas saionas compridas, aquele sapato fechado, parecendo a Olivia Palito. E todo mundo zombava, caçoava, e a criança cresceu problemática, e quando fez 13, 14 anos, Pirandello, e não quero mais nem saber desse lugar aqui. E o pai e a mãe chorando, sem saber que os verdadeiros culpados eram os próprios anciões. Na minha Bíblia, eu não sei na de vocês, mas na minha Bíblia está escrito assim: quando era criança, eu agia como criança, eu fazia coisas de criança, mas logo virei adulto e fazia coisas de adulto. Pois é. Não, irmão Jorge, mas nós temos que crescer na graça. Então a graça é a roupa, a graça é a roupa, a graça é não jogar bola. É por isso que vocês não veem milagre, né? Porque vocês acham que a graça é a roupa. Se você tiver num médico lá doente, no hospital internado, sem nada por debaixo, com aquela roupa que atrás é aberta, mostrando as nádegas, aí vocês não vão orar a Deus, porque Deus vai ver as suas nádegas, né? Então nem foi Deus que fez você, não foi nada. Aliás, quem fez o sexo foi o diabo. Deus fez o homem e a mulher, mas o diabo colocou o sexo ali, é isso? O diabo colocou. Então o diabo é co-criador com Deus, é isso? É isso. Ou você quer que Deus é criador de tudo, ou você não crê, porque não é possível um negócio desse.
Deus fez o homem, mas o diabo colocou o sexo. O homem não tinha. O homem que Deus criou não tinha sexo. O diabo foi lá e colocou. Você é homem, você é mulher. Aí cuidado que vocês vão colocar uma coisa na outra aí, vai ser problema. Pois é. Mas eu já falei demais pro meu tamanho. Vamos deixar o Misael. Misael não. Isael. Na ocasião dessas publicações anteriores, foi comunicado por este Conselho, em documento similar, que os cultos virtuais transmitidos à nossa Irmandade são apenas aqueles realizados na Congregação Cristã no Brasil, no Braz, nos domingos às 10 horas e nas quartas-feiras às 15 horas. Aquelas que acontecem no Braz, na Igreja Central, né? Elas podem continuar sendo transmitidas nos domingos às 10 e nas quartas às 15, porque ali eu acredito que eles têm um pouco mais de controle sobre quem pega no microfone, quem tem acesso, né, a falar. Portanto, estão desautorizados quaisquer outras transmissões em todo o território nacional, quer em nome ou nos membros de cultos da congregação cristã no Brasil. Ou seja, o que eles estão fazendo é não permitir que outras pessoas façam react da pregação da palavra dele. Agora, se eles estão lá na internet pregando para todo mundo ver, e se alguém fizer react, eu sinto muito dizer para eles que a pessoa tem toda a liberdade de fazer. E o YouTube não vai tirar esse canal do ar e nem vai parar. Porque o react pode fazer. Eu estou fazendo um react no vídeo do Fuxico Gospel. O Fuxico Gospel pode fazer um react das coisas que eu falei aqui. E qualquer um pode fazer o react. Agora, quando a pessoa só usa para falar mal, para fazer crítica, cara, se você está na internet, então você mede as suas palavras. Se você vai pregar a palavra, se vocês aí do Braz vão pregar palavras nesses 2 dias de culto que vocês estão falando aí, as pessoas que é membro da igreja ouvem, mas as que não é membro também ouvem. Doidinho para que vocês falem besteira para ela criticar. Que pregue o que a Bíblia nunca falou e nem imaginou, que é para fazer crítica. E sabe de uma, vocês não têm como evitar isso. Ou tem, é vazar da internet. Porque se vocês lembrarem, voltar vários vídeos meus para trás aqui, eu disse para vocês aqui. É lógico que vocês não ouviram. E por que vocês iam me ouvir? Que era melhor vocês não fazer, não colocar isso na internet. Porque o tipo de pregação, o que vocês falam na pregação ia trazer problema. Quando a pregação é velada, lá nas 4 paredes, na nave central da igreja, você prega a abobrinha que for, mas aquilo fica na nave da igreja. Mas se você vai para a internet, você tem que ter pessoas habilitadas, habilidosas no assunto para falar, para que você não caia em contradição e não se lasque. E não é o que está acontecendo. Pô, já não passou da hora de vocês procurar entre a Irmandade alguém com habilidade de internet e alguém com habilidade na palavra de Deus e colocar esse caboclo aí na internet, deixando ele tomar o culto online? Faz uma diretriz, conversem, mostre ponto a ponto da doutrina. Olha, isso aqui não pode falar, isso aqui... E aí vocês não vão ter problema. Mas se vocês continuar assim, e aí eles vão tirar sarro. O pessoal está todo marretando aí, o sujeito vai para a internet para pregar que Jesus Cristo ainda não entrou no céu. Pô, o ancião da igreja fala isso, que o ancião... Jesus não entrou no céu? Como assim? Quando você ora, você está orando para quem lá no céu?
Você não ora assim, que lá no céu? Você não pede que Jesus intervenha? Você não sabe que Jesus é um intercessor entre Deus e os homens? Você não sabe que antes Deus executava qualquer um sem dó e sem piedade, e que Jesus Cristo foi uma espécie de barrar Deus, que ele se fez advogado, colocou na frente, impedindo Deus de destruir a humanidade? Você não sabe disso ainda? Que Deus só não destrói a humanidade por causa de Cristo. Jesus é um limitador de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes Deus quis destruir vocês aí no Brás? Pelas besteiras que vocês falaram? E vocês não sabem que Jesus Cristo entrou na frente e falou: não, pai, irmão, eles vão melhorar, eles vão melhorar. Não, não, eles estão meio ruinzinhos aí, mas eles vão melhorar. Eles vão melhorar, deixa para o dia do juízo, você tem o dia do juízo, deixa lá, deixa eles. E Jesus voltou o que ia fazer, Deus voltou por causa de Jesus, o intercessor. Você nunca parou para pensar, vocês nunca pararam para pensar isso? Que se fosse por Deus, o mundo que nós conhecemos já tinha sido eliminado. Vocês nunca pararam para pensar? Que ele só não é eliminado por causa de Jesus Cristo. Toda essa tolerância que tem no mundo hoje é por causa de Jesus. E você diz que ele não subiu aos céus? Então aquela passagem da Bíblia que ele está subindo, ele foi para onde? O Galileu, porque está olhando para o alto. Aquele que foi para o céu virá de volta. Ué, então você não crê nisso? Isso é conversa? Então, se você é cristão, você tem que crer em todo o Novo Testamento. Todo. Não é meio. Agora, se você não é cristão, então acompanhe a judeusada lá para fazer um templo lá. Apoie eles. Apoie a judeusada a fazer um templo lá em Jerusalém. E vocês e nós, o mundo, vai ver a pancada que vai tomar do Criador. Fazer um templo é a rejeição de Jesus. Você quer apoiar isso? Você quer apoiar judeu fazer templo? Quer? Mas saiba que você já tem o Messias. Se você faz um templo, você está dizendo que Jesus não é o Messias e que ele está por vir. Você vai segurar essa peteca aí? Você vai segurar? Pois eu estou torcendo para que eles façam o templo, para que eles levantem uma pessoa lá, e a coisa vai ficar estreita. E quando o cristão perceber que foi ele que deu o aval, já vai ser tarde. Bom, deixa eu parar aqui, porque eu estou mudando um pouco de assunto, eu já vou embora. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Quando vocês fossem reunir lá no Brás, cooperadores, se reúne primeiro com os anciães. Olha, nesse assunto a gente pensa isso, nesse assunto a gente pensa aquilo. É isso que eu quero que vocês pregam. Eu quero que vocês falem a mesma língua. Na outra semana, os cooperadores e façam a mesma coisa. Acabem com essa coisa de cada um falar o que quer e dizer que foi Deus que revelou. O cara fala o que quer, o que ele acha e diz que foi Deus. Se o cara gosta do Bolsonaro, então ele prega que Deus está com o Bolsonaro. Se ele gosta do Lula, então ele diz que Deus é a favor do Lula. É assim que funciona. Entendeu? Agora, Deus é com a palavra dele. Seja Bolsonaro, seja Lula,
Todos têm que estar dentro da palavra de Deus. E Deus nunca esteve preocupado com esse negócio de direita ou esquerda. É só você olhar os começos, os primórdios do cristianismo, e você vai ver que Deus nunca ligou para isso. Nunca ligou. Olha que teve governantes lá que mandava matar, que dava servir de comida aos leão. Isso não parou o evangelho. Mas cuidado, que vocês podem parar o evangelho se fazendo de vítima. Isso não está na Bíblia. Isso é cabeça de alguns cristãos.